Olá gente, tudo bem? Aqui é o professor Léo para uma aula de design, mais uma aula de design. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando de um tema importante, tá? E que vai dar sequência a outros temas que vão seguindo com o tempo. O primeiro tema que nós vamos abordar é instalação de fontes, tá certo? Tipologia e instalação de fontes, tá certo? E junto com a abordagem desse conteúdo, tá? Eu vou pedir para vocês irem dando uma lida nesse material aqui, que é um livro chamado Design para quem não é designer, tá? Que ajuda você a ter alguns esclarecimentos históricos e técnicos sobre como você tem que ter a fonte mais adequada para a criação de peças publicitárias ou peças multimídia em geral, tá certo? Esse livro vai estar no Google Sala de Aula, tá? E ele inicia com uma expressão super interessante, tá? Com uma epígrafe super interessante que eu vou ler para vocês aqui. A tipologia é um dos meios mais eloquentes de expressão do estilo de cada época, tá? Como na arquitetura. Ele oferece o perfil mais característico de um período e o mais rígido testemunho da situação intelectual de uma nação. Né? Essa é a epígrafe, é a expressão de abertura do livro. O que quer dizer? Que cada época vai criar uma tipografia, uma fonte que esteja à altura das necessidades estéticas dessa própria época, tá certo? Então, a criação de fontes tem muito a ver não só com essa questão subjetiva das pessoas, mas tem a ver também com o tipo de parâmetro de gosto que as pessoas têm no dia a dia, né? E aí é interessante essa epígrafe porque nós conseguimos observar a variação, né, das fontes a partir do critério de gosto das pessoas. Mas nós vamos aprofundar isso com o tempo, tá certo? Ao longo do curso de multimídia. Essa segunda parte do livro, né, Design para quem não é designer, eu já tinha disponibilizado para vocês a primeira parte, tá? Começa com o seguinte título: Criação através da tipologia, tá? É a lógica, tá, dos tipos, é a lógica das fontes, tá certo? Você vai ter vários tipos de fontes que você vai ter como aprofundar e valorizar, tá? E aí eu vou deixando esse material aqui para vocês irem dando uma lida à medida que eu vou passando técnicas de instalação de fontes para vocês, tá? Voltando aqui para o nosso Google Sala de Aula, logo em seguida eu separei um primeiro site para você baixar fontes interessantíssimas, tá certo? Vocês vão adorar, que tem a ver com o contexto dos conteúdos que nós estamos vendo ultimamente, tá? O primeiro site é o inspi.com.br. Tem 7 fontes gratuitas inspiradas em grandes pintores, tá certo? E aí você pode instalar essas 7 fontes gratuitas inspiradas em grandes pintores. A primeira fonte é a fonte baseada nas obras do Salvador Dalí, tá? Você vai ver aqui mais abaixo, Dali Font. Você vai clicar, certo? E vai instalar. Antes de instalar, vou mostrar como é que funciona o processo para vocês, instalação de fontes. Eu vou mostrar as outras fontes disponíveis para vocês verem como é interessante. Fonte do Van Gogh, né? P22 Vincent Regular. Fonte inspirada no traço e assinatura do pintor Vincent Van Gogh. Miró Fonte. Fonte inspirada no artista Juan Miró. Olha que bonita essa fonte, né? Lembra um pouco o surrealismo, inclusive. Você pode baixar. Pollock. Jackson Pollock. O Jackson Pollock foi um autor que estava ligado direto ou indiretamente ao expressionismo, tá certo? Mas ele vai aparecer só posteriormente, tá? Maybe Pollock, tá? Esse aqui tem outro tipo, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui disponível. Tá, fonte inspirada na artista visual Ems Escher, tá? Olha aí que legal. Pat Escher, tá? E Eskerex, fonte também inspirada nessa artista visual. E Mondroid, tá, olha, ó, baseado no Mondrian, tá? Olha aí, ó, Mondrian, a fonte aqui disponível. São 7 fontes ao todo disponíveis, você pode baixar aqui automático. Como nós estamos falando especificamente do surrealismo, tá? E estamos falando, nós já falamos do expressionismo e impressionismo, eu sugiro que vocês baixem essas duas fontes aqui iniciais e também a do Miró dá certinho pela beleza, pela estética que ela oferece. Mas vamos, antes de tudo, mostrar aqui como é que você salva a fonte, tá? E
especificando o seguinte detalhe: assim que você instalar a fonte é colocada diretamente no seu computador, tá certo? Então vamos lá, aqui clicar na Dali Font. Quando você clica na Dali Font, você é direcionado para um site chamado dafonte, tá? .com. Esse é um dos melhores sites que você pode ter para instalar fonte, tá certo? E aí tá aqui a fonte Dali, tem todo o alfabeto aqui, né? Os números, inclusive, tem tudo direitinho. O que você vai fazer? Tá aqui a fonte, aí você vai baixar a fonte. Quando você for baixar, vai estar disponível aqui o link embaixo para você abrir e instalar, tá? A fonte. Vai clicar uma vez, tá? No arquivo que está compactado, no WinRAR, do mesmo jeito como eu já tinha falado para você vai fazer é clicar 2 vezes em cima. Ao clicar 2 vezes em cima, vai abrir esse arquivo aqui com todo o material codificado da fonte, né? É que você vai fazer instalar a fonte. Ao instalar a fonte, ela é importada para dentro do seu computador automaticamente, tá? Você pode instalar quantas fontes você quiser, certo? Aí aqui você já pode fechar, tá? E aí já pode ir para outra fonte. Fecha aqui, vamos lá para outra fonte. Vincent, vamos instalar a fonte do Vincent. Vamos repetir novamente o processo. Você vai clicar em cima. Ao clicar em cima, tá? Você vai lá na parte de baixar a fonte, que está tudo ok. Aqui você já viu que tem outra fonte, um outro espaço para download da fonte, né? Olha aqui, aí aqui, ó, baixar arquivo zip da fonte, tá? E aí você já tem como baixar a fonte do Vincent, tá? Aí vai novamente, assim que você clicar, vai abrir aqui para você instalar, tá certo? Pronto, ó, tá vendo? Ó? Aí você vai clicar novamente em cima do arquivo. Se ele não aparecer aqui embaixo do navegador, né, do seu smartphone, enfim, você vai lá na parte de downloads, vai mandar abrir e instalar, tá? Vincent.ttf, que você vai fazer instalar. Legal, né? Pronto, aí essas fontes ficam automaticamente instaladas no seu programa. Se eu abrir o Photoshop agora, eu vou ter como usar essas fontes tranquilamente, certo? E aí, essa é a primeira dica que eu dou para vocês, tá? Aí o que acontece? O site da fonte, tá? Esse é o site que eu indico que você vá, porque como você pode ver, fontes baseadas em artistas estão aqui no site da fonte, você já pode baixar. E pode selecionar vários temas possíveis para colocar. Outro site disponível, né, que você pode instalar fontes é o DeviantArt, tá certo? DeviantArt, deviantart.com, tá? Também é um site importantíssimo para você criar coisas diferentes. Tem várias coisas bacanas aqui, inclusive, tá? Mas mantenha o site da fonte como uma das suas inspirações. fontsquirrel.com, tá? Outro site importante. Você vai lá ó, tem muita coisa bonita aqui, né? E aí você também pode fazer a pesquisa por tema, ou então baixar aqui diretamente em cima da setinha que está disponível, tá certo? Outro site bem legal, fonts2u.com, fonts2u.com/index. Olha a quantidade de fontes que tem, tá? Tem fontes barrocas, esotéricas, fontes para cartoon, tá certo? Baseadas em cartoon, fontes belíssimas. Você vai marcando na seção de favoritos do seu computador, do seu smartphone e assim por diante, ó. Deixa eu ver aqui, fontes góticas, célticas, tem vários tipos aqui bem legais, tá? Outro site, 1001 fontes, tá certo? 1001 fontes. A maioria desses sites estão em inglês, mas você pode adaptar, né, aqui, traduzir. E aí tem outro site bacana, né? Action Fontes, certo? actionfontes.com. Manhattan Tower, aqui é só clicar que já baixa direto. Bem bonito, né? Porque lembra estruturas de prédio, né? Outro site massa, fontsspace.com, fontsspace.com, tá? Outro site, Urban Fonts, tá? 1010 Free Fonts é outro site, não é o 1001
fontes, tá? É 1001 Free Fonts, tá? 1001freefonts.com. Eu vou colocar esses sites todos para vocês baixarem que vocês precisarem, tá bom? Você pode instalar pacotes. E tem o NetFonts, que é bem legal também, ele é bem prático, tá? Você pode instalar, tá? Agora, que eu instalei a fonte do Dali, né? Eu fui lá na pasta, todas as fontes que eu vou baixando vão ficar na seção de download no meu computador, tá certo? E aqui eu baixei algumas fontes, né? Vincent Regular, Coalition, Minecraft, tá? Quantum, Dali. E aí o que você vai fazer? Você vai abrir o seu programa e vai ver que as fontes já estão instaladas, tá? Eu vou abrir o Photoshop aqui só para mostrar para vocês como a fonte fica instalada, tá? E logo em seguida, só mostrar como é que a fonte fica instalada, eu vou mostrar também alguns estilos de texto no Canva para vocês, tá bom? Informações interessantes que nós podemos ver, certo, sobre fontes nesse nosso livro aqui, enquanto o Photoshop abre, tá? O que é que esse livro nos diz? A segunda metade deste livro aborda especificamente sobre o uso de tipologia, os tipos, as letras, tá? Já que as letras são a essência do design. Esta seção trata particularmente do problema de combinar mais de uma fonte em um material, apesar de eu focalizar aqui principalmente a função estética da tipologia, tá? E aí, o que é a função estética? É a beleza da coisa. E aí ele começa logo com a pergunta, que fonte eu devo utilizar? Certo? Só os deuses se recusam a responder. Eles se recusam porque não sabem. Eles estão dizendo aqui, né? É uma brincadeira que ele coloca. E aí nós temos aqui a relação entre as fontes e a vida, tá? E aí nós temos a necessidade de valorizar a questão da concordância entre as fontes, do conflito entre as fontes, do contraste entre as fontes. Isso aqui você pode ler, tá? Uma relação concordante ocorre entre as fontes quando somente uma família de fontes sem muitas variações de estilo, tamanho e peso. É fácil manter a harmonia da página e esta disposição tende a conferir o material a uma estética calma e formal, tá certo? Uma relação conflitante é uma relação entre fontes que não são iguais, tá? Uma relação concordante é quando as fontes são mais ou menos parecidas. E a conflitante é quando as fontes não são tão parecidas. Você pode estabelecer esse contraste. Do mesmo jeito, né, entre as cores, as imagens, né, você tem isso com as fontes. E as relações contrastantes também. Ocorre quando combinamos fontes separadas e elementos nitidamente diferentes entre si. Tá? Tem uma gradação de fontes mais próximas umas das outras, de fontes não tão próximas e fontes extremamente diferenciadas. Tá certo? Isso é legal. Aí abrindo aqui o Photoshop, gente, o que é que nós vamos fazer? Por exemplo, vamos criar um novo arquivo, né? E vamos ver se a nossa fonte está lá disponível, tá bom? Aí eu só quero mostrar para vocês o fato de que a fonte está realmente à disposição da gente para mexer, tá bom? Tá aqui o nosso Photoshop. Quando você vê aqui na caixa de texto, ó, o T é que é a fonte, tá certo? A modalidade de fonte disponível. O que você vai fazer? Ó? Você vai aqui na parte de T, tá? Onde tem aqui em cima a caixa de texto, tá? De T de texto, tá? E aí você vai observar que vai aparecer um conjunto de possibilidades de fontes. E a fonte que eu instalei, que é Dali, está aqui disponível, tá certo? Por quê? Porque eu instalei a fonte antes de abrir o programa. E ela vai estar instalada não só no Photoshop, tá certo? Ela vai estar instalada em qualquer outro lugar, tá bom? Olha só, eu vou escrever aqui Salvador Dali, ó. Vocês estão vendo? Pronto, ó. E aí eu tenho como trabalhar com a fonte que ela já está escrita. Eu posso pintar da cor que eu quiser, tá bom? Não tem problema nenhum. Isso aqui é o exemplo que eu daria para vocês. Você pode alterar a fonte, pode botar de uma outra cor. Como é que você faz isso? Você vai selecionar duas vezes a camada do texto. Ao selecionar duas vezes a camada do texto, fica disponível para você trocar a cor. Posso botar preto, amarelado, enfim, tá? Aí tá aqui uma fonte disponível, tá? Olha aí, trocou para preto, né? Então pronto, gente. Nesse primeiro momento era isso que eu queria dizer, tá? A fonte que você quiser usar, você primeiro baixa para dentro do computador e depois abre o programa. Mesma coisa em todos os softwares que você vai usar, ok? Então, na outra sessão, nós vamos mostrar alguns trabalhos externos, alguns trabalhos extras de aplicação de texturas em fontes. Como é que a gente vai fazer? Vai pegar imagens e jogar para dentro de fontes, tá ok? Até a próxima sessão, e aí vai dar tudo certo pra gente. Muito obrigado e até já.